Olá pessoal, esse é o nosso Pod Zé, o podcast da área pastoral de São José. Eu me chamo Eugênia, faço parte da PASCOM, nós fazemos parte da PASCOM, a equipe da PASCOM está organizando esse episódio, esse programa. E o tema de hoje, como escolhido no Instagram, foi sobre a ampliação da nossa Igreja de São José. Então temos como convidado o arquiteto formado pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, Dr. Wilton Carvalho, e também arquiteto da Prefeitura de Alagoa Grande. E também estamos com o Padre Reinaldo, pároco da nossa área pastoral. Me chamo Carol e vamos começar a debater esse tema tão importante, né, atualmente na nossa igreja, já que está sendo de curiosidade para todos nós. A primeira pergunta vai ser para o Padre Reinaldo. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho da história de São José para a gente. Querida Carol, Eugênia, querido Dr. Wilton, amados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a história da nossa devoção em torno de São José, aqui na cidade de Alagoa Grande, ela remonta ao ano de 1922. Na ocasião se fez a doação deste terreno no qual nós encontramos edificada a Igreja Matriz de São José. Esta foi construída em 1925 e desde então começou-se a celebrar os conhecidos novenários, que também envolviam a cidade de Alagoa Grande, entrando para a tradição e para a memória de muitos filhos desta terra. No último ano de 2021, no mês de outubro, no dia 4, o nosso bispo, Dom Aldemiro Sena, ele institui esta capela como matriz e como sede da área pastoral de São José, uma nova área de evangelização que se edificou aqui na cidade de Alagoa Grande, como célula, como semente de uma futura paróquia que há de ser instituída com fé em Deus. E com a elevação da área pastoral, cria-se também a necessidade por estruturas, pela organização de um templo, de uma igreja, que possa comportar um número maior de fiéis, segundo a demanda que este novo ritmo pastoral pede. E assim começou a ser semeado no coração do povo de Deus, aqui da nossa área pastoral, o desejo pela ampliação das estruturas da nossa igreja. Esse desejo que ficou vincilhado também com um respeito à tradição, com um respeito também àquilo que já é cultivado e amado por nosso povo. Então é com muita alegria que nós chegamos a este dia, no qual nós estaremos também apresentando, com a ajuda do Dr. Wilton, a planta, que é a primeira imagem que nós já teremos daquilo que será a nossa futura matriz, a matriz de São José. Lembrando, uma planta não de construção, mas de ampliação daquilo que nós temos hoje, que é a querida e amada Igreja de São José, a igreja do nosso padroeiro, a igreja que é sede já de nossa matriz e nossa área pastoral. Padre Reinaldo, o senhor acabou respondendo uma outra pergunta, mais ou menos assim, mas aí eu vou perguntar de novo. Quais as suas expectativas para o futuro dessa área pastoral e tendo em vista a ampliação da Igreja Matriz? Bem, Carol, as nossas expectativas, elas estão alicerçadas dentro do campo da evangelização. É sempre importante pensar que a Igreja Matriz, enquanto estrutura, ela deve ser reflexo de uma igreja que está no coração do povo. Então, a preocupação pela ampliação, ela se faz urgente em virtude da participação dos fiéis e do desejo também de ofertar a todos aqueles que aqui participam maior conforto e comodidade para que possam rezar e louvar a Deus. Então, a Igreja Matriz, ela também tem um significado na instituição de uma estrutura paroquial, porque a Igreja Matriz é como que o rosto de identidade
daquele conjunto de comunidades que formam a instituição que é a paróquia. No caso, futuramente, com fé em Deus, a paróquia de São José. Então, as perspectivas são de que nós possamos fazer um trabalho bonito, um trabalho em conjunto, não é um trabalho de poucos, é uma obra muito grande, que deve ser assumida por todo o povo de Alagoa Grande, por todos os fiéis católicos, de modo particular, por todo o povo de nossa área pastoral. E, ao mesmo tempo, vem a consciência do nosso coração, sempre falo também com o Dr. Wilton, de que é um evento histórico. Nós estamos dentro de um ato importante, porque hoje estamos vivendo enquanto área pastoral, logo, se Deus quiser, o bispo instituirá esta área pastoral como paróquia, e ao longo dos séculos esta instituição permanecerá. Uma participação significativa para a própria história do nosso município, né? Então, tudo se faz também com muito zelo, com muito amor, e isso nós observamos no gesto de acolhida de todos os fiéis, também na participação, no comprometimento, na alegria de dar cada passo, né? Desde da fundação até, se Deus quiser, edificação das paredes e futuramente dos acabamentos. Cada passo muito suado, muito sonhado, mas também muito bem vivenciado com amor e com a fé deste povo, a Deus, ao nosso padroeiro também, o glorioso São José. Então, como nós sabemos, o Dr. Wilton foi o arquiteto responsável a elaborar o projeto, né? Então, eu queria perguntar ao senhor, como foi para o senhor elaborar esse projeto? Bom dia, Padre Reinaldo, bom dia, Carol, bom dia, Gênia, bom dia a todos que nos assistem. Veja, sempre que a gente tem a honra de participar de um projeto dessa natureza, é evidente que recai uma responsabilidade, né? E a gente fica, de certa forma, digamos, com aquele receio, né, de não cumprir com aquela expectativa. Mas eu, na verdade, a bem da verdade, devo dizer que praticamente eu executei uma espécie de desenho, porque as diretrizes fundamentais que nortearam esse projeto, respeitado também Monsenhor Nicodemos, que nos deu, digamos assim, as orientações de como seria essa expansão, essa ampliação. Tivemos um cuidado, como o Padre Reinaldo salientou ainda há pouco, de preservar, na medida do possível, por dever de consciência, porque, embora não se trate de uma edificação cadastrada, como de preservação rigorosa, mas como se trata de um prédio antigo, a gente tem esse dever, né, de conservar aquilo que é possível. Por isso que ele fez referência à ampliação, né? Nós não estamos construindo uma igreja matriz nova, mas ampliando a que existe. Naturalmente que a gente tem, durante o decorrer do projeto e, consequentemente, da obra, a gente vai ter que se desfazer de algumas paredes, né, de algum ornamento, mas sempre considerando a premissa de reduzir ao mínimo possível aquilo que já existe. Felizmente, as diretrizes foram muito sensatas, e aí eu imagino que devamos ter conseguido atingir o nosso objetivo. Vocês estão ansiosos para a divulgação do projeto? Como é que vocês... Essa pergunta é para os dois. Isso, né? Porque nós vamos apresentar neste momento, né, para a população, para a comunidade, o projeto arquitetônico, que muita gente está curioso. Muita gente na igreja perguntando, até quando a gente lançou no Instagram, né, no nosso Instagram da Pascom, se você não segue, sigam, que eles vão colocar na tela aí para vocês seguirem. Colocamos perguntas para vocês e muita gente perguntou como é que vai ser o projeto, todo mundo muito ansioso. Então, como foi para vocês? Veja, Eugênia, a gente espera, né, como já citei ainda há pouco, que tenhamos cumprido o nosso objetivo, né? O projeto é um projeto que, eu não sei se eu
suspeito para falar, mas na minha opinião vai ficar muito bonito, né? E principalmente a funcionalidade, né? De receber o maior número possível de pessoas. A gente espera que assim seja. E é claro que a gente também se sente um prazer enorme em socializar isso, para que as pessoas, inclusive, possam comentar e possam sugerir até alguma eventual mudança. Então, nós arquitetos, você sabe, a gente nunca tem algo acabado, né? A gente sempre procura seguir uma diretriz, uma demanda, né? também. Uma demanda. E aí, então, naturalmente, no decorrer do processo de transposição da ideia para a pedra e cal, surgem necessidades, às vezes, e isso faz parte, né, do processo natural da concepção e da execução dos objetivos de arquitetura. Doutor Wilton, só um minutinho. Eu vou até fugir um pouquinho aqui da pergunta, mas é porque na minha cabeça, assim, o senhor vai estar deixando um registro muito grande para, né, da sua profissão na cidade de Alagoa Grande, com essa ampliação da igreja. E qual o sentimento disso? Qual o sentimento? Porque vai permanecer, né? Porque existem vários aqui na cidade, né? Que foi a autoria dele. Mas mais um projeto. Mais um. Como é o sentimento de ser mais um projeto assim, muito importante para a cidade? Eu sou antigo, né? Comecei aqui em 1980, e grande parte, felizmente, grande parte para mim é uma satisfação enorme poder contribuir com o nosso município, com a nossa terra. E de 1980 para cá é uma longa estrada. E acho que vocês não eram nem nascidos, né? Lógico. E aí, então, como você citou, é mais uma oportunidade, né? Que eu agradeço, né, aos que confiaram em mim. E a Deus, principalmente, por permitir que ainda, tanto tempo passado, né? Ainda tenhamos essa chance. Existe, como eu sou também da prefeitura, e tive a oportunidade de participar da maioria do que ela executou nos últimos 40 e poucos anos. De modo que, mais por incrível que pareça, Eugênia, é sempre uma emoção, né? É como se fosse o primeiro. Porque como a gente tem... Porque são projetos diferentes também, né? Também de cometer alguma falha. Como é, Carol? Porque também são projetos diferentes, querendo ou não. São áreas... Nós que trabalhamos na prefeitura, hoje não, porque graças a Deus a gente tem mais pessoas na área, né? Temos Eugênia aqui conosco, eu acho que não sei se tem mais algum, mas hoje a gente tem muita gente que compartilha, né? Que participa também. Mas durante a maior parte desse tempo longo, eu fui sozinho, né? E aí, forçosamente, tinha que trabalhar individualmente, o que não é muito interessante. Você sabe que a nossa profissão é uma profissão compartilhada, né? Eu sempre tive essa dificuldade muito grande de ser só. E aí, então, na medida do possível, eu recorria, mesmo a pessoas que não tinham especificamente a formação de arquitetura, mas me socorria dela, para ver se a gente atingia uns objetivos, né? Então, de fato, né, apesar de tanto tempo, de tanta coisa que, graças a Deus, foram feitas, de certa maneira, uma experiência sempre excitante e sempre emocionante participar. Puxando o gancho já vou perguntar. O que o senhor pensou em preservar na igreja? Veja bem, é claro que essa igreja, como ela é do final dos anos 20, conforme o padre Reinaldo citou, ela faz parte, né, de toda a memória já das pessoas. Então há uma certa identidade, né, de São José. E a gente tem a própria frontispício dela, o próprio frontispício da igreja, né? E ela é de uma fase de transição, a gente falava ainda há pouco antes, conversando ainda há pouco, foi, Carol, a gente citou
Padre Reinaldo, é o fato de que ela foi concebida num momento histórico, né? Semana de Arte Moderna, não é? Aquela transição da arquitetura, vamos dizer, neoclássica para o Art Deco, que foi, né, um avanço em direção ao modernismo, né? E todos. Mas mesmo assim, a pessoa que projetou, ela decidiu manter traços mais neoclássicos do que propriamente do Art Deco. Modernista, né? E Art Deco. Né? Então observe que ela tem, não é, todas colunas, né, gregas, capitéis, né, cornichas e tal, que remonta, né, ao neoclássico. Então a gente procurou preservar exatamente isso. Como ela é de uma época de transição, né, mas que a pessoa que projetou deu ênfase aos elementos neoclássicos, a gente decidiu, não é, com a anuência, obviamente, né, do Padre Reinaldo, decidiu manter esse estilo. Para isso, a gente manteve aquela fachada, em respeito ao espaçado, e a gente ampliou com essas linhas, né? Obviamente que utilizando tecnologia mais moderna, que não é o caso dos elementos pré-fabricados, né? Uma novidade que foi uma sugestão do Monsenhor Nicodemos. Esses elementos, eles viabilizam uma execução mais rápida, né, com um custo menor, mas que ele pode ser trabalhado para que a gente não perceba que ele existe, né? E, portanto, ele vai ter esse mesmo aspecto formal do neoclássico, naturalmente que é uma certa dificuldade, porque a mão de obra de hoje, né, ela é menos diferente, habilitada, né, para isso, mas mesmo assim a gente vai conseguir. Temos sinais de pessoas, né, e conhecimento de pessoas que são capazes. Mas, enfim, então, respondendo diretamente à sua pergunta, a gente procurou preservar esses traços para que não houvesse uma descaracterização e nem houvesse uma descontinuidade entre o que a gente está mantendo e o que a gente está acrescentando. Ficar compatível com o aspecto do partido arquitetônico. Agora a pergunta vai para Padre Reinaldo, que está caladinho demais. Quais os motivos principais para a ampliação da igreja e quais foram as demandas, as necessidades, né, quais foram as demandas e as necessidades para essa ampliação? Eu afastei um pouquinho o microfone. Então, atualmente a Igreja Matriz de São José, ela comporta em média de 80 pessoas. E ao longo das celebrações, principalmente as mais fortes, dominicais, e também os momentos de adoração na quinta-feira, de modo geral, nós percebemos que a igreja ela não comporta, assim, ficando um grande número de pessoas na parte externa e dentro, submetido às intempéries, né, que são naturais, como a chuva ou o sol. Então, diante dessas realidades, nós vimos como urgente, junto com a comunidade, junto com todos os fiéis, também apoiados no conselho e outros padres, vimos como urgente a necessidade pela ampliação. Dentro disso, buscamos fazer algo que fosse necessário, mas também que fosse duradouro. Então, aí também entra, como o Dr. Wilton falou, a questão do Monsenhor Nicodemos, com a sua experiência, os seus traços de construtor também, um construtor eclesial, já fez muitas obras aqui na nossa região do Brejo. Então, ele também, analisando as estruturas que nós temos, percebemos que seria possível, sim, ampliar a igreja sem prejuízo à identidade arquitetônica que ela já possui. E aí, começamos a estudar possibilidades de chegar àquilo que sonhamos e necessitamos, que é uma igreja que comporte mais fiéis, mas, ao mesmo tempo, respeitando aquilo que nós já temos, que é a herança do povo de Alagoa Grande, né? Eu sempre costumo dizer também o quanto é importante essa construção, porque é um gesto de generosidade e também de oração. O povo de Alagoa Grande, outrora, eu sempre digo,
edificou a Igreja Matriz da Boa Viagem, uma das mais bonitas, creio, da Paraíba e quem sabe também do Nordeste brasileiro, com seus traços e com sua pujança na sua construção. O povo daqui também, com muito esforço, empenho e fé, ajudou a edificação do Colégio Nossa Senhora do Rosário, o Colégio São José, hoje conhecido como Colégio Padre Hildo. E hoje, nós, enquanto fiéis, enquanto igreja, somos convidados a tomar esta obra para a ampliação das suas estruturas, mas ao mesmo tempo para a construção de uma nova história, né? A continuidade dessa história, construção de uma nova etapa, nossa história agora já vendo essa igreja como uma igreja matriz e como sede de uma futura paróquia, Então, está dentro disso. A necessidade urgente pela ampliação, ela se faz alicerçada em uma necessária estrutura que comporte as pessoas que participam das missas e dos momentos celebrativos aqui da área pastoral. Tendo em vista as demandas que o padre citou, quais foram os desafios que o senhor buscou assim, nessa concepção do projeto? Porque o projeto pensando, né? Estudando as demandas, estudando o que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, como o senhor mesmo falou anteriormente. Então, quais foram os desafios que o senhor encontrou assim, nesse percurso? Veja, a gente sempre tem uma certa dificuldade em adequar tecnologias e estilos que são tão distantes cronologicamente, né? O pórtico pré-fabricado, ele tem elementos que são totalmente diferentes da estrutura atual, né? De um estilo neoclássico. Então, isso foi, de certa forma, uma dificuldade. Mas, como o padre Reinaldo acaba de falar, as orientações do Monsenhor Nicodemos foram muito importantes. Como ele falou, o Monsenhor tem uma larga experiência, né, com reformas e ampliações. E nós discutimos bastante como seria essa adequação e como seria essa compatibilização entre tecnologias construtivas diferentes, de tal modo que o resultado permaneça esse, né? O neoclássico. Para que continue a mesma identidade, né? Exatamente. Aqui é a identidade de São José e a gente possa viabilizar uma execução, né, mais rápida e de acordo com a nossa realidade, né? É uma das, digamos, dificuldades que nós arquitetos sempre enfrentamos, né, Eugênia? É exatamente tentar materializar algo que seja execuível, né, de acordo com a realidade. Por isso que há uma diferença entre a gente projetar, idealizando, e projetar algo que efetivamente vai ser executado. Em relação a custo também, né? Porque assim, idealizar é bom. Agora, colocar no papel e ver o custo, o que vai gastar, aí... Exatamente. O padre Reinaldo falou, e sobretudo numa circunstância como essa em que vai ser um trabalho coletivo, né? De participação da comunidade. Todos, né? E isso, de certa maneira, limita as condições que todos temos. Isso é natural, não é? Não se pode, mas se quer. Como dizia Padre Hildo Bandeira. Hildo Bandeira, não é? Isso. Eu estudei, né, tive o privilégio de estudar meu ensino médio aqui no Colégio São José, na época. Não era ainda Padre Hildo Bandeira. São tempos muito remotos. No tempo dos meus pais, que manhã tem boas histórias. Foi meu colega. E lá tinha uma plaquinha na porta da escola. Não se pode, mas se quer. E isso foi justamente o lema dele. É óbvio que isso deve ter tido muita dificuldade, né? Mas se venceu, né? E a gente tem esse exemplo que vai ser seguido aqui, com toda certeza. Então, outra
dificuldade, né, se podemos chamar assim, e que também foi motivo de um debate, e discutimos muito com o padre Reinaldo, com o Monsenhor, é sobre essa questão do altar. Né? Isso vai ser um salão, né, uma nave principal, que vai ser ampliada, em uma extensão significativa, vai ficar algo em torno de 560 metros quadrados, que deve caber algo em torno de 500 pessoas. Né? Mas para isso a gente precisa remover transportar, se possível, e aí esse transporte, essa transposição, essa relocação do altar está condicionada à estrutura, não é, dele, da argamassa dele, da consistência, né, digamos assim, do estado monolítico ou não dele. Mas nós temos um plano B. Se não der certo, temos um plano B. É exatamente o fato de que, caso não consigamos, por alguma razão, a gente vai fazer uma réplica dele, né? Para que não haja exatamente também assim, um descompasso Eu acho que a memória, né? E aquilo que a gente está fazendo. eu ia até perguntar isso também, se, né, caso não der certo o transporte original, né? Se na réplica também faria alterações mais modernas, mais atuais, contemporâneas, né, no altar. Pois é. Padre Reinaldo, explica isso. O altar é um dado muito importante para essa ampliação, porque é uma das grandes preocupações. É um verdadeiro tesouro arquitetônico, pois resguarda em seus traços características de um tempo. Então, a ideia inicial, como o Dr. Wilton fez menção, é de tentar fazer um desmonte, né? Desmontar o altar para remontá-lo na parte nova da igreja. Claro, não seria o altar-mor, nós teríamos um altar maior, porque de parede teremos 10 metros. Hoje a parede da igreja tem 5 metros, então o altar atual ele ficaria muito pequenininho para estar como altar principal da nova parte da igreja matriz de São José. De modo que a ideia seria desconstruí-lo, desmontá-lo e remontá-lo, com auxílio também de um artesão que é experiente nessa área. Nós temos na nossa região um senhor chamado seu João Numero. Ele já trabalha há algum tempo com esses estilos clássicos que foram muito cultivados na nossa religiosidade, nas nossas construções aqui na região do Brejo. Inclusive, ele foi o autor, junto com o Monsenhor Nicodemos e o Padre Kleber, da edificação do altar da Catedral Nossa Senhora da Luz, o altar que outrora fora destruído, e eles fizeram uma réplica idêntica, que hoje pode ser visitada e está na Catedral Nossa Senhora da Luz. Outra obra também recente de seu João Numero é na Igreja Matriz de Araruna. Também tinha um altar suntuoso, mas em virtude de questões temporais, ele foi também retirado do lugar. E hoje ele já foi edificado, inclusive já foi consagrado recentemente, uma obra muito bonita, também muito próxima daquilo que existia anteriormente. E hoje ele está também na cidade de Cacimba de Dentro, também trabalhando com traços do barroco e refazendo essas obras para deixar aquela igreja também mais bonita. E o seu João Numero, ele também não é distante da cidade de Alagoa Grande. A igreja matriz da Boa Viagem, ela tem nichos laterais, dos quais apenas um existia, mas em uma reforma recente, ainda com o Monsenhor Nicodemos no período como pároco da cidade, da paróquia da Boa Viagem, foi feita a reconstituição dos nichos laterais, que ficaram similares, iguais, de modo que uma pessoa, ao chegar, não sabe distinguir qual era o nicho primitivo e quais seriam os novos, né? Então, esse é o objetivo. Nós temos o objetivo de, ao final, como o Dr. Wilton disse, esse lugar onde estamos aqui, ele seria retirado e já daria acesso, por meio desse arco, né, ao novo espaço, que seria a nova nave da Igreja Matriz de São José e, por conseguinte, depois dela, o novo presbitério, o lugar onde os padres celebram. Então, por trás do presbitério é o lugar dos altares. Então, a ideia que nós pensamos é termos um altar central,
imponente que corresponda à altura da parede e conservar ao lado deste altar novo central, que também terá as mesmas características que já estão presentes na igreja, 2 altares, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Do lado direito seria este altar que está aqui atrás de nós, ele seria desmontado, claro, quando se desmonta alguma coisa, uma peça ou outra pode quebrar, mas aquele que irá fazer a remontagem, ele tem competência e capacidade para fazê-la, de modo que não se perceba aquilo que venha a ser quebrado. E do outro lado, queremos fazer uma réplica igual a essa, para que esses 2 altares eles estejam presentes na Igreja Matriz de São José. Existe talvez assim um certo medo, mas padre, vai dar certo essa situação do altar? Então sempre nós dizemos, primeiro nós vamos fazer esta nova parte da igreja, esse é o nosso objetivo primeiro, porque precisamos, nós não podemos continuar celebrando na chuva, né, ou mesmo em espaços mais abertos, em virtude da necessidade e do contingente de pessoas que participam. Então primeiro vamos fazer essa primeira parte da ampliação, que está na estrutura pré-fabricada e irá receber os seus adornos, a não ser percebida como estrutura assim. E depois disso nós iremos fazer o altar de lá, o altar maior, o altar central, seguindo o exemplo desse que não será retirado. E quando este altar novo estiver já pronto, nós iremos fazer a réplica deste ao lateral e por fim iremos trabalhar no processo de desmontagem do altar atual para que ele assuma o seu lugar na nova parte da matriz. Então é um processo gradativo que será feito acompanhado por pessoas competentes, justamente para que nós não corramos o risco de apostar em vão, né? Queremos fazer alguma coisa que seja bonita, que orgulhe o povo de Alagoa Grande, mas também alguma coisa que zele pela história deste povo que está contida nesta igreja. Então, nós temos este sonho e como o Dr. Wilton frisou, é um sonho pautado na realidade. Todos os passos estão sendo dados com os pés no chão, dentro das estruturas possíveis e também dentro das condições possíveis e necessárias ao embelezamento da matriz de São José. Então, o senhor falou um pouco da estrutura, né? Que é pré-moldado, não é isso? Então, quais são os prós e os contras dessa estrutura, da utilização dessa estrutura na ampliação? Veja, os prós, a gente poderia, como já citamos aqui, a rapidez com que a gente vai atingir o objetivo, não. E também os custos, né? A estrutura pré-fabricada tem custos menores do que a convencional. Como o nosso vão, a largura vai ficar bastante imponente, teríamos um custo muito grande em vencer esse vão se fosse uma estrutura convencional. Já o pórtico, ele permite você atingir esse mesmo vão, não é, com um custo menor e uma rapidez maior. Os contras, já que a pergunta importante, é apenas a compatibilização deles, do pórtico, né, com os elementos arquitetônicos originais, que é uma diretriz, né, do Padre Reinaldo. Então, essa compatibilização ela tem que ser feita com alvenaria. Então, quer dizer, a estrutura pré-fabricada ela vai ser executada e ela vai ser, digamos, as vedações, as paredes que vão vedar essa estrutura e esses pilares, eles serão colocados em alvenaria, nos padrões convencionais, de modo que essa estrutura, que é o esqueleto, né? E cintas e vios, eles fiquem, né, encobertos, digamos assim, pela alvenaria convencional. E o teto, os forros, não é, também cobrirá os elementos pré-fabricados, que são cumieiras, terças, não é? Que justamente suportam a telha. Por nossa felicidade, a própria igreja de São José hoje ela tem platibandas, né, que encobrem o telhado, e aí então a gente vai manter esse mesmo padrão para que a telha, né, fique
escondida. Não fique aparente, né? Não no caso. fica aparente. E aí, então, a gente vai conseguir manter o traço original da igreja e vamos conseguir obter esse vão livre, sem pilares no meio, segurando. Eu acho que isso obstaculam a visão. era até algo que eu também estava pensando, que em relação à estrutura, que já que o senhor falou da telha, que vai ficar escondida, se no caso seria a laje. A coberta, no caso, né? Também. A cobertura. Seria telha também. O forro apenas. A forro. A laje, ela será restrita às torres. Né? As Uhum. torres terão lajes, porque são 3 pavimentos, né? Na verdade, 4. Telha canal, no caso, né? Telha canal? Não, a telha será fibra. Não é? Será uma telha de fibra, porque é uma telha leve, já que ninguém vai ver. Né? É uma telha de fibra que ficará encoberta por platibandas. E essa telha, ela tem durabilidade, né? A manutenção dela é extremamente simples e ela tem, inclusive, um custo menor do que a própria telha canal. Uhum. Né? Que aí o inconveniente da fibra seria caso de ser um pé direito baixinho, né? Mas como é muito alto, né? Acima de 10, 12 metros, não vamos ter, na verdade, irradiações da fibra. As telhas de hoje, chamadas de telhas ecológicas, né? Elas têm menos radiação. Não se usa mais amianto, né? Como no passado, por razões ambientais. E aí, então, elas atendem a padrões, né? Tanto ambientais como também de segurança e de manutenção e de custo. Né? Porque elas são leves. Então, não sei se respondi. Respondeu. A planta baixa terá qual formato? O que o senhor... qual formato terá a planta? Bem, a diretriz, né, do padre Reinaldo do Monsenhor era justamente a gente torná-la mais larga a partir do final da existente. Então, o formato dela vai ser o formato convencional, sendo que ao invés de uma única nave, como normalmente, né, existem nos templos, nas igrejas normais, ela vai ter, digamos, 2 naves, né, Padre Reinaldo? Teríamos essa, com essas paredes laterais removidas, só entre uma coluna e outra, né, onde tem O arco, né? E uma outra mais larga. Então, a única diferença entre o padrão convencional das igrejas e a nossa é essa, que a gente, ao invés de uma nave única, a gente vai ter uma nave menor e uma nave maior, que são anexas uma à outra e devassadas de uma para a outra, né? Para que haja uma visibilidade, né? De qualquer ponto que a gente tiver aqui, a gente visualizar, né? O altar-mor. Perfeito. Então, o que o senhor achou dessa tipologia, desse formato? Eu achei muito interessante. É um formato que respeita a ideia das basílicas, né? Basilical. É a estrutura que convencionalmente é utilizada nas construções arquitetônicas aqui da nossa região, né? A ideia da nave central e do presbitério. E como foi dito, vamos ter uma nave menor, que corresponde à nave atual da igreja, e essa nave ela vai pelo arco dar ingresso a uma nave um pouco maior, que será a parte nova que está sendo anexada, né? De modo que ela está dentro das consonâncias. É interessante quando falamos dessas estruturas, porque existem igrejas em formato de cruz, existem outros formatos, né? Mas o mais tradicional na nossa região é exatamente este, né? Por isso que tem o nome nave, né? A nave central, o lugar onde os fiéis permanecem, né? Assim, né? A gente tem uma filazinha aqui que foi uma direção que a gente fez para as perguntas. Eu vou acabar pulando uma porque a gente já falou sobre a identidade de São José também. Eu acho que vai manter, né? Vocês já responderam que vão manter essa identidade. Então, eu já vou passar para a pergunta, que seria se vai ter altares secundários, Padre Reinaldo. Sim, como já mencionamos, a ideia é que no presbitério tenhamos 3 altares, o altar-mor, né?
e o altar atual e uma réplica do altar atual, porque nós teremos uma parede de 13 metros de largura. Então a ideia para ornar o presbitério é que tenhamos esses 3 altares, mas pensamos também na edificação de nichos suspensos nas paredes laterais. Então nessa edificação dos nichos suspensos, nós pensamos em dedicar cada nicho aos santos que hoje correspondem às comunidades que formam a área pastoral. Então teríamos os santos da devoção popular, como um nicho para São Sebastião, um nicho para Santa Luzia, um nicho para Santo Antônio, outro para Santa Rita e outro para Nossa Senhora da Conceição. São as comunidades que hoje correspondem à área pastoral. De modo que também é um elemento que se motiva a ideia de que esta casa que está sendo ampliada, ela não é uma casa apenas daqueles que moram próximo à igreja matriz, mas é uma casa daqueles que compõem comunidades urbanas, comunidades rurais, a todo o território da área pastoral de São José. E esse altar, que vai ser a réplica do altar de São José, né? Que vai ser um à frente do outro, não é isso? Esse altar, como vai ser a escolha do santo desse altar? A disposição dos santos, ela é algo que naturalmente será pensado, né? Não temos ainda uma precisão de em que altar ficará cada santo. Ao longo do tempo, eu acho que esse detalhe ele vai se assentando. Mas a preocupação que temos é justamente essa, de termos os santos da devoção, da área pastoral, do povo, e também termos um lugar do altar principal, que seria o do padroeiro glorioso São José. Vamos para o gancho que eu falou sobre os arcos, né, que vão ser abertos. E como vai ser as tipologias das esquadrias da nova ampliação? Antes de responder essa pergunta, eu queria só fazer uma pequena observação. Quando a gente se refere ao pórtico pré-fabricado, ele será utilizado na expansão da nave principal. As torres, elas serão convencionais, né, em concreto, armado e alvenaria de tijolo, né? Bem, como a gente havia, Eugênia, adotado aquela premissa básica de, na medida do possível, preservar a identidade, nós já havíamos definido as portas convencionais em madeira, né? Isso ficou para a gente rever, né, eventualmente, se for o caso, e aí a gente vai trabalhar, como o padre Reinaldo citou ainda há pouco, de acordo com a realidade que vai sendo, não é, esboçada diante de nós, mas a intenção, a tipologia básica foi essa, a gente ia adotar a porta de madeira, que é, inclusive, né, as atuais, né, uma vez que elas são resistentes, né, e elas são, também permite que a gente consolide um padrão que pode ser diferente do atual, a almofada, né, em forma de losango, ou um outro que vier a ser escolhido por todos nós. No caso, assim, se houver trocas das portas, estou fazendo uma pergunta aqui aleatória. Houver a troca das portas na ampliação, né, nos outros, no caso seriam trocados essas também, para manter o padrão. Para manter o mesmo partido, né? Uhum. Lembrando que hoje a gente tem aqueles elementos vazados ali em forma de cruz, que provavelmente isso tenha sido, possivelmente, um vitral, né? Eu não sei exatamente, padre Reinaldo, porque em 1925, 28, talvez esse elemento não fosse presente aqui, né, nessa... dá a conotação de ter sido implantado posteriormente, né? Mas aí a intenção da gente é retornar, não é, substituir, não é, o elemento de concreto pelo vitral, e aí Perfeito. A gente vai ver isso no decorrer. Esperamos que sim. Esperamos. Ótima ideia. Então, padre, agora a gente queria que o senhor falasse um pouco para a comunidade sobre a importância da participação da comunidade na construção da igreja, porque nós só vamos conseguir se todos ajudarem, né? Justamente. A igreja, ela é a casa do povo, né? Onde todos são chamados e convidados a colocarem-se em oração para louvar a Deus. E
é também uma herança, um legado que nossa geração é chamado a deixar para gerações futuras. Do mesmo jeito que essa igreja atual, ela já assistiu tantos casamentos, tantos batizados, tantas celebrações, as quais foram assumidas por nossos antepassados, hoje também nossa geração é chamada a dar continuidade a isto. E, de modo particular, essa continuidade ela depende também das doações, da participação e da generosidade de todo o povo. Nós temos, graças a Deus, chegado ao 8º mês de nossa área pastoral e temos percebido o quanto o povo ama o nosso padroeiro, glorioso São José, e o quanto também as pessoas estão sonhando com essa ampliação. De modo que nós temos esse desejo de caminhada conjunta, de caminhada comunitária, de caminhada partilhada. Por quê? Uma construção como esta, ela não é barata, né? Nós temos que ter essa consciência. Além dos materiais, a mão de obra, são 2 elementos que são custosos. E também temos a consciência de querer fazer algo que fique. Então nós não queremos colocar, por exemplo, algo que seja muito baratinho, para depois de 1 semana ou 2 aí estar quebrado, ou mesmo 1 ano ou 2 aí estar com outra campanha, e assim sucessivamente. Tanto é que quando pensamos nas paredes, até por iniciativa do Monsenhor Nicodemos, junto comigo, junto também com o Dr. Wilton, nós pensamos em não fazer as paredes com tijolo em pé, como convencionalmente se utiliza nas construções modernas, mas respeitando a largura de 50 centímetros, que é padrão da igreja atual, né, e das igrejas no contexto. Então seriam 2 tijolos deitados. Então imagine só, nós vamos gastar muito tijolo, mas mesmo assim nós estamos com esse sonho. Por quê? Porque nós queremos fazer algo que deixe o coração do povo de Alagoa Grande orgulhoso, e ao mesmo tempo que não precise de outras intervenções, né? Nós queremos fazer algo bem feito. Então por isso que nós fazemos este apelo, reforçamos aos nossos dizimistas, de modo que, se você também não é dizimista, e sinta-se convidado também a participar dessa obra, sendo parte da família de Deus, sendo parte também dessa família comunitária na construção desta igreja, e também nas campanhas e momentos diversos que estão sendo já realizados pela comunidade. Nós, vez por outra, fazemos movimentos como feijoada, como quermesse, sorteio, rifa. Todas essas iniciativas que já estão sendo feitas, elas estão nos permitindo dar esse passo que foi a aquisição da estrutura pré-fabricada, né? E ao mesmo tempo dar estes passos iniciais para ampliação da nossa igreja. Então, o que posso dizer é que esta igreja, ela pertence a todo o povo cristão, de modo que ela só pode ser ampliada se contar com o sim de todos, né? Então, vamos abraçar esta causa como já estamos abraçando, e aos pouquinhos, sem pressa, né? Nós temos a data de começo, de início, que foi o último dia 19 de março, na ocasião no qual o bispo ele consagrou a pedra fundamental. Mas nós não temos data de término desta obra. É uma obra que nós queremos fazer para ser bem feita, e assim também para dar orgulho, alegria a todos aqueles que, passando, olhem para a Igreja Matriz de São José e digam: realmente é uma igreja que dá gosto ver, né? Que dá gosto participar e que acolhe com segurança, Então, vamos agora responder algumas perguntas que foram enviadas pelo nosso Instagram, né, da área pastoral. Como eu já falei anteriormente, se você não segue o Instagram, siga, porque vão surgir outros podcasts, né, outros podizé, e nós vamos também pedir perguntas para vocês. Então, nós contamos com a participação de vocês para poder a gente fazer essas perguntas para os convidados e assim tirar as dúvidas de vocês. Então, nesse momento, nós vamos fazer algumas perguntas, né, Carol? Eu vou pular uma já, porque foi em relação a quantas pessoas irão caber na igreja. Eu acho que o senhor já falou também, né, que é por metro quadrado e que caberia por volta de 500, 600 pessoas. O pavimento térreo tem 561 metros quadrados, né? A gente adota um padrão médio de 1,2 metros quadrados por pessoa, mas no caso assim, de um evento, né, pode ser até menos. Então, arredondando, né, porque temos pequenas circulações e tal, a gente acha que 500 pessoas. Né?
vamos pular para outra, no caso, como ficará a matriz após a ampliação? Já temos o novo desenho da nova matriz. Acho que também já foi bastante discutido aqui, Isso. que não tem, assim, uma ideia fixa. Assim, temos estruturas e tal, de várias coisas, mas acho que muitos detalhes serão discutidos depois, né? Tipo, conforme No decorrer a da realidade. construção Se também, refere né? a detalhes arquitetônicos, né? São detalhes arquitetônicos? Eu não sei. A pessoa perguntou de como Pergunta mais- ficará a matriz no final, assim. Mas Tem um Projeto final, Isso. foi, digamos assim, esboçado e que foi finalizado como sendo a nossa expectativa. Né? Eu acho E que nós iremos tem uma mostrar cópia isso. que já Bia tá em traz. mãos, né? A nossa intenção, não é, Padre Reinaldo, é que a gente atinja esse objetivo aí. Mas é evidente que no decorrer toda obra não é passível de alguma eventual alteração. Então, Justamente. Esse detalhamento que foi aprovado, né, que foi discutido, foi debatido por todos nós, a gente chegou a essa conclusão aqui. Isso aqui é a igreja, não é? E aqui como ela ficará. E voltando aqui à pergunta, os detalhes. Talvez acho que a gente interior, precise né? fazer alguma alteração. Eu acredito que do ponto de vista construtivo, né? Mas a ideia arquitetônica eu acho que é essa, né, Padre Reinaldo? É possível que haja alguma mudança, porque é comum acontecer, né? Mas a ideia é essa aí. Eu acho que se a gente conseguir fazer, eu acredito que o objetivo... No final desse vídeo nós vamos mostrar, né, direitinho para vocês como que ficou o projeto, tá bom? Então é isso. Mais perguntas, já Carol? tinha outra pergunta, né, de como será a estrutura da igreja. Já foi E a respondido. questão da maquete também, né, que perguntaram. e a questão da maquete, que a maquete não vai ser física, né? Assim, pro senhor- vai ser eletrônica. Isso vai ser eletrônica, então. E eu acho que essa pergunta é muito interessante, que é até o momento em qual fase se encontra a obra. Eu não sei qual dos dois pretende O padre. responder. Mas Nós primeiro tivemos uma etapa que era da confecção do projeto. Essa etapa ela começou já no mês de outubro, novembro. Começamos a pensar nas possibilidades, juntando as ideias. Então essa etapa ela foi vencida no início de fevereiro, final de fevereiro. E aí começamos a fazer uma consulta de preços com relação à estrutura pré-fabricada que ficará na parte nova da igreja, né? E aí chegamos a um orçamento, fizemos a contratação de uma empresa, que é a Alfa Pré-Moldados. Eles já começaram a execução desta primeira etapa, que seria a nave que estará aqui em anexo. Então já começou a se fazer as escavações, já se tem a questão das bases, que estão já sendo colocadas. Creio que por esta semana ou na próxima se fará a colocação dos pilares e também a colocação da estrutura de telhado. Eu creio que, acho que no mais tardar, na primeira semana de agosto, essa parte de esqueleto ela já esteja concluída. Como foi frisado, é uma parte mais rápida. E depois desta teremos uma outra etapa que seria a confecção do alicerce, depois a confecção do piso, o levantamento das paredes, e aí assim teríamos já essa primeira parte já um pouco adiantada. Aí iríamos para os acabamentos, dentro da perspectiva de reprodução do estilo arquitetônico que já existe na igreja atual. Terminada essa parte, iríamos também já trazendo o artesão para a organização dos altares. E assim, terminada esta parte primeira que assumimos, iríamos começar a fazer os corredores laterais que deixariam de forma harmônica a largura da igreja atual com a largura da nave nova que estará na parte de trás, nesse terreno que está atrás da igreja atual de São José. Então faríamos os corredores laterais. Seria a segunda etapa desta nossa obra, deste nosso sonho. E este sonho seria coroado pelas duas torres que estariam de forma harmônica na frente
da igreja, né, ao lado da igreja, uma de um lado e a outra do outro lado, também mantendo a estrutura arquitetônica da fachada de São José, da igreja de São José. Um detalhe que também é importante, como o Dr. Wilton frisa, existia provavelmente um vitral de São José, onde hoje temos uma cruz vazada que está no centro, sobre a porta. Então a ideia seria restabelecer também esse legado, digamos, esse dado que existia na igreja. Do mais, a fachada não será alterada e nós teremos as torres que estarão com a sua arquitetura também de forma harmoniosa, a não parecer um corpo estranho à fachada já existente. Eu acho que seria essa a nossa ideia. Chegaram perguntas novas, né? Porque a gente abriu outra caixinha de novo. Tem uma pergunta para o senhor, padre, que seria: padre, o altar será semelhante ao da Boa Viagem, solto, ou será diretamente na parede? A ideia de que o altar seja fixado da parede, pelo fato de que nós utilizamos todo o espaço do terreno que está atrás da igreja. Então, fizemos isso justamente para ter maior capacidade de fiéis e assim também podermos fazer um presbitério que tenha também uma capacidade interessante para aqueles que ali estejam. Então, nós vamos fazê-lo anexado à parede, mas com acesso à sacristia. Vai ficar mais ou menos próximo daquilo que já é presente na Catedral de Guarabira. O altar está fixado à parede e tem ao acesso à sacristia. Ele não estará solto, né? Não estará solto. Até por questão de mobilidade também. Outra pergunta, eu acho que essa vai mais para o Dr. Wilton. De quantos metros de altura terá a nova matriz? A igreja, o teto, quem estiver, para os fiéis que estão presentes, né, ele terá de 12 metros. Entre 10 e 12 metros. Agora eu não estou exatamente, mas já entre 10 e 12 metros. Mas as torres, elas serão bem mais altas, porque elas, como o corpo principal, o frontispício atual, ele é bem alto, onde fica a cruz, né? Então, as torres, por questões de compatibilidade e harmonia, elas obrigatoriamente teriam que ser altas. Então, ela tem 3 pavimentos, cada um desses pavimentos em torno de 3,50 metros. Então, sobre essa nave que existe hoje, a gente ainda tem mais 9 metros de altura só nas últimas torres. O que implica dizer que no conjunto, né, ela deve ter algo em torno de 20 metros, se a gente considerar a cúpula, né, de cada torre, que por sua vez terá também uma cruz ou algum adorno. Então é uma altura razoável que vai ficar compatível com a extensão, não é? E com a disponibilidade que a gente tem. Naquele projeto que a menina mostrou ainda há pouco, dá para perceber, né, que ela vai ficar efetivamente bastante alta, inclusive com uma visão, né, de quem estiver em qualquer ponto aqui da região de São José, ela será visualizada. Exatamente por essa razão é que a gente manteve foi até uma sugestão do padre Reinaldo de manter também aqui, como no caso de Nossa Senhora da Boa Viagem, né, uma pequena sacada na penúltima torre, de modo que possa ter um mirante, né, que a pessoa pode visualizar toda a cidade praticamente, né, porque nós já estamos aqui num divisor de água, um ponto mais elevado, e com a altura dessa torre a gente vai conseguir ter uma visão de 360 graus, né, nesse mirante. Ele vai ter uma proteção, né, um corrimão
metálico, e ele terá acesso com escadas helicoidais. Cada pavimento das torres terá a sua própria escadinha helicoidal. Azul. E, de certa maneira, permite uma mobilidade melhor, né, com mais segurança. E também facilita, né, manutenção, facilita acesso de eventuais visitantes. Esperamos, se Deus quiser, que consigamos fazer dessa forma. Amém. Tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que Padre Reinaldo já falou sobre, mas vamos fixar aqui, né, para os fiéis ficarem bem certos disso. Padre, em relação aos altares, quais os santos que terão no altar da igreja? O senhor já falou, né? A ideia, como já disse, é que nós contemplemos os santos de devoção das comunidades. Então, como no Veracruz tem São Sebastião, pensamos em ter uma imagem de São Sebastião, no Aguinaldo é Santa Luzia, uma imagem de Santa Luzia, lá em Canafístula Santa Rita. Temos também a comunidade Nossa Senhora da Conceição, a comunidade de Santo Antônio. Então, a ideia é privilegiar estas devoções. E também outras que são devoções comuns, como o Sagrado Coração de Jesus, também a imagem de São José, né? Então, essas são as imagens que estarão adornando a igreja matriz. Pronto. Encerramos então as perguntas e neste momento nós queremos agradecer ao Padre Reinaldo por sua presença e disponibilidade no nosso projeto, né, que esse é um projeto da PASCOM, como eu falei no início, do nosso podcast, nosso primeiro episódio, e também agradecemos a presença ilustre do Dr. Wilton, né, nosso arquiteto da nossa cidade, por sua presença, e também agradecemos nossa PASCOM, né? Estamos divididos em produtores, designers, redatores, e também agradecemos ao público, porque sem vocês esse projeto e esse projeto também da igreja não teria acontecido, né? Não estaria acontecendo e não teria nascido. Então nós agradecemos a todos vocês e, como falei anteriormente, sigam nossas redes sociais para que vocês saibam tudo o que estiver acontecendo sobre a ampliação, né? E também sobre os próximos programas que teremos, como o Pode Zé, né? Eu acho que vamos relembrar, né, todo mundo aqui, nós quatro, o que Padre Wilton dizia. Não se pode, mas se quer. Também, ainda uma palavra de gratidão, quero agradecer ao Dr. Wilton pelo esforço, pela iniciativa empenhada, também à Prefeitura Municipal que cedeu a planta, né, os trabalhos, que também uma ajuda muito boa, haja visto que é um custo que já não foi assumido por nós. Quero agradecer também a equipe da PASCOM que organizou esse momento informativo, também interativo, junto a todos os fiéis, e também agradecer de forma especial a todos os fiéis que estão colaborando. Nós estamos começando a ampliação e sempre tenho visto com alegria a alegria que palpita no coração do povo que sonha com a matriz. Então, muitas pessoas fazem sua doação, muitas pessoas também, sendo dizimistas fiéis, fazem com que essa igreja ela venha a logo estar ampliada e assim estar pronta para a celebração. Então, fico muito feliz, muito feliz. E ainda recordo que essa iniciativa do projeto, ela tem muito da colaboração e da criatividade e da competência também do Monsenhor Nicodemos, ele que foi padre aqui na cidade de Alagoa Grande e está acompanhando sempre nossa área pastoral e com zelo também está nos ajudando nesse processo de ampliação. Nossa gratidão também a ele. E um abraço fraterno a todos que estiveram conosco, com paciência, acompanhando esse episódio inicial do podcast Nossa Área Pastoral, que se chama o Pode Zé, né? Pode Zé. Pode Zé. Então, rezemos sempre a Deus para que Ele nos ajude e que aquilo que o Padre Hildo nos diz seja também a nossa motivação, né? Não se pode, realmente, quando a gente olha para a estrutura toda, pode ser até que alguém que esteja assistindo pense, é muita ilusão, é muito sonho. Pode ser se a gente não tiver fé, né? Mas não se pode, mas a gente quer, e com fé em Deus nós vamos chegar à realização desse sonho. Se Deus quiser.